Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rony Monteiro, professor de inglês, e estou aqui com meu amigo, colega de trabalho, professor André Riceliano, que está trabalhando essa aula aqui junto conosco, com todo o carinho que a gente montou para vocês. Professor André. E aí, gente, tudo bom com vocês? Bom, alguns recadinhos. Essa aula está sendo traduzida pela nossa colega Elaine. Ela está onde aqui? Para mim aqui, ó. Ó, que bonitinho. Elaine. Elaine, menina, tudo bom? Elaine, para o Libras, tá? E você pode interagir com a gente pelo próprio YouTube, deixando um recado lá. Você não precisa assistir somente nossas aulas. Pode assistir aulas, não somente Travessia, mas você pode vir de qualquer aula da gente aí do nosso canal, porque qualquer conhecimento é super bem-vindo para a gente compensar o prejuízo que essa pandemia trouxe para todos nós, tá? Afinal de contas, nossa hashtag, professor, como é que é? Nós somos melhores que um vírus, maiores que um vírus. Muito legal. Essa frase me deixa bem capaz. Então, o tema da aula de hoje, May I help you? Quando é que alguém diz a você, May I help you, tá? Imagina aí, você faz uma ligação e aí você, para algum lugar, ou recebe uma ligação de algum lugar, né? E aí alguém te pergunta assim, May I help you? Posso ajudar? Né? É legal que você tenha essa educação de tentar ajudar ou ser ajudado por alguém, e também que você saiba a maneira correta de pedir ajuda, né? E também de responder quando alguém está pedindo ajuda a você. Então, olha aqui pra gente. Hello, this is Mr. Kent speaking. Olá, o Sr. Kent esse é o Sr. Kent falando. I'd like to talk to... Eu gostaria de falar sobre... né? E aí ele começa agora. Então, primeiro você traz uma ideia de May I help you, e aí alguém começa agora a se apresentar. Aqui a gente tem estruturas, né? Ele tem o greeting, que é o hello. Ele tem o this, que é um pronome demonstrativo, que a gente vai usar muito na aula de hoje. Ele se apresenta e diz o que ele está falando. Depois ele diz o que ele gostaria. Então, May I help you é uma frase que vai... Olá, tudo bem? Quem gostaria? Posso ajudar? Né? Meio assim. A gente aqui usa muito pois não, mas lá o posso ajudar, ele é mais comum. Então vamos lá. Hello. E aí quando alguém te diz hello, geralmente você responde de que forma? Você diz hello também, olá, né? Ou você diz hello, this is, aí você fala seu nome, speaking. Como é que a gente costuma responder? Aqui a gente só diz olá, né? E aí, Rony, tudo bom? Oi, tudo bem? Aí a gente não... Olá, é Rony que está falando, a gente não tem muito esse costume. Mas lá eles têm, tá certo? Então, hello, this is Tara speaking. Aí a gente vai conversando. Isso daqui, desta aula, seriam vários materiais que nós teríamos e poderíamos usar numa situação de this e that. O que é this e o que é that? This é um pronome demonstrativo que nós usamos para demonstrar, né? Então, a gente utiliza ele para dizer assim, ó, isto é tal coisa, isso é tal coisa. E that, aquilo é para tal coisa e aquilo é para outra coisa. Dentro desses materiais que nós temos aqui, nós temos uns que estão aqui na nossa mesa que a gente pode usar, outros diferentes desses, mas você poderia fazer um exercício aí em casa dos 34 elementos que nós temos aqui, você pronunciar. Por exemplo, você está sentado em algum lugar e aí a gente está fazendo a prática para você ver agora. Você está sentado em algum lugar e aí você se pergunta, this or that? É uma ideia mínima de estar perto ou de estar longe, tá? Esses materiais aqui estão perto ou estão longe de você. Então você sai agora, um por um. This is, this is, this is, that is, that is, that is. Porque alguns estão perto e outros estão longe. For example, this is down slides. Isto é um passador de slides. Se estivesse na mão do professor André Riceliano, seria that is the down slides, you know? Então perceba aí, vamos fazer algo que está bem próximo. O lápis. Eu não tenho um lápis aqui, eu tenho um caneta. Eu tenho aqui. Give me one. Just give me one. Thank you. This is a pencil. This is a pencil. But, take one. That is a pencil, you know? This is a pencil. That is a pencil. Na minha mão, this. Na mão do professor André, that. Ou seja, quando estiver pertinho é this, quando estiver longe é that. Por exemplo, aqui ó. This is a smartphone. That is a
air conditioner control. That is a air conditioner control. Yeah. This is... Vou pegar essa daqui, porque essa é bem cara, misericórdia. Essa daqui acho que Sky não quebra não. E nem eu vou derrubar. Mas fiquei com medo mesmo. Essa é da patroa, gente. Misericórdia. This is a bottle. Bottle, bottle. Tá? Esta é uma garrafa. Eu vou repetir. That is a bottle. Beleza? Porque está longe de mim. That is a bottle. This is a pallet. Paleta. Isso é uma paleta. This is a pallet. Guitar pallet, né? Yeah. Uma paleta de guitarra. And that's a pen. No, that's not a pen. That is a pen. Yes. É que eu ia mostrar, o senhor falou uma outra frase. O negativo está ótimo. Pronto. This is a pen. That is a pallet. hand sanitizer. Yes, hand sanitizer. This is a hand sanitizer. Para ele dizer para cá, ele vai dizer that is a hand sanitizer, tá? No caso, o álcool gel. Boa. Bem, então são vários elementos que a gente podia trabalhar dessa forma, tá? Digamos que você agora está no telefone lá e pediu ajuda e de repente foi uma ligação daquelas que a gente não gosta, né? Porque tem uns números 011, 0 não sei aonde que liga pra gente, você não leva ninguém, mas o povo tá ligando. Acho que é ouvir sua voz bonita. E aí a gente pega e desliga o telefone. Puf, desliga na cara de alguém. E alguém diz, hey, don't hang me, don't hang, espacinho, on me. Não desliga o telefone na minha cara. Só para você saber essa frase, como é que eu digo isso? Hey, don't hang on me. Qual dessas opções eu uso? Telephone, que aqui está escrito errado já para você não marcar. Crossed up, off and throw. Quando a gente vê o off, dá logo a ideia de desligar, né? Pois bem, então são interações que nós temos, tá? Não desligue o telefone na minha cara. Aqui você vai pesquisar essa resposta daí, tá? Algumas dessas daqui seria a resposta correta, vai ficar para a próxima aula para você trazer essa resposta aí para a gente, de repente comentar. E outra informação que a gente tem é o folder. Folder. Por que folder? Porque folder é algo que nos mostra alguma informação. Eu não sei se você tem o costume de ler folder, de ler cartaz, de ler panfletos, mas você passa pelos lugares e alguém está assim com a mão, com um sorriso, um sol quente medonho e a pessoa lá tentando te dar alguma informação. E você pega aquele folder dali e tem várias informações que você precisa ou que você não precisa, mas de repente, eu uma vez peguei depois de ter pegado uns 30 que não precisava, peguei um que tinha exatamente tudo que eu queria e ainda num valor que eu queria. Foi fantástico, eu não tive que fazer a pesquisa, alguém veio até mim e eu contratei o serviço. Muito legal. Então, folder sempre tem aqui informações, tá? Buying your first home, por exemplo. Comprando sua primeira casa. Então, você vai ter informações de sistema imobiliário, de onde é a localização da casa, do que a casa tem e por que você deveria comprar, tá certo? Então, analise sempre os folders, porque aqui a gente tem informações importantes, né? Aqui, ó. Fire Safety and Prevention. Como é que você evita um incêndio? Como é que você previne? O que é que você pode fazer se você está em situação de ter fogo na sua casa e por aí vai. Né? Então aqui é muito mais útil do que você ficar baldinho, eles vão explicar, até porque eles são da companhia de bombeiros. Né? Então veja, eu posso dizer, se eu estivesse com ela no meu braço, mas ela está no meu braço aqui na foto, this is my daughter. Ela é minha filha. This is my daughter. Ela é a minha filha, tá? Então perceba, tá bem pertinho de mim e eu posso dizer this. Se fosse mais para baixo, eu poderia usar um outro exemplo com o professor André. Um outro exemplo que nós temos aqui. This child studies to that school. A menina aponta que esta daqui estuda naquela escola, tá? Ou seja, this, porque a menina está bem pertinho, that, porque a escola está mais distante. Percebeu? Sempre essa ideia de perto e de longe, tá, gente? Perto e de longe a todo tempo. Ou seja, this, este, esta, isto, that, aquele, aquela, aquilo também. Professor, eu queria fazer um adendo aí. Claro. Pessoal, lembrando que questões de pronúncia. Observe que a palavra this
Começa com TH, como o próprio professor Rony fala, é o S de, como é que é o nome que tu fala? Sopa de salsinha sem sal. S de sopa de salsinha sem sal. Ou seja, é um som que a gente não usa em língua portuguesa. Usa-se um pouco em espanhol, que chama de ceseo também. Então, vocês creem que agora nós podemos ser, empezar todo... Eles falam um pouco com a língua queimada de café. Conhecer a cidade, Valência. Isso quer dizer que é this, TH. Beleza. Outra coisa. O demonstrativo mais próximo, que é o este, esta e isto, usa a vogal I. Vogal I em inglês é E, tá? Som de E não som de I, tá? Então, o I em inglês ou é I, time, like, etc. Ou é E, que é o caso aí de this, tá? Não diga this, não. This. E o outro é a vogal A vai dizer um E com a boca aberta. Ou seja, você abre a boca para dizer a vogal A, com a boca aberta de A, você fala E. Aí fica Então é that e this, tá? Valeu. Ok, então vamos lá, vamos correr um pouquinho. This, olha lá. This is the grandpa, this is the glasses. A gente pode sair aqui usando algumas frases para isso, porque tá close, né? Tá pertinho. Ó. This is my grandpa, this is your glasses. Português. Ele é meu avô e este são seus óculos, tá? Seu óculos, na verdade. Tá plural do glasses, mas aqui é porque é o nome óculos. Então o verbo vai ficar de fato no singular, ok? Então quanto mais distante, a pessoa vai usando that, tá bom? Então aquele, aquilo, esse aqui é um assunto que a gente vai estudar depois, porque tanto that quanto this são singulares, tá, gente? Então se eles são singulares, eu posso, estou endoidando meu câmera aqui hoje. Estou olhando para um lado, estou olhando para o outro, e o pior é que ele concordou. Caramba, tá bom, vou ficar aqui. Vou te dar uma colher de chá. A gente, this e that são singulares, tá? Este e isto. Então, este e aquilo. Quando a gente for numa próxima aula, numa próxima situação, está os plurais, plural de este, estes, plural de aquele, aqueles, né? Então fica para uma próxima aí. Se você quiser e for inteligente mesmo, já vai em casa dando uma estudada nisso daí. That is my father. Aquele é meu pai, porque papai está bem distante. Eu estou em Recife, papai está lá em Paudalho. That's your umbrella. Aquela ali é o guarda-chuva dele. That's my principal. This is my coordinator. Ou seja, aquela é minha diretora. Esta é minha coordenadora. Ou seja, eles estavam vendo aqui um álbum de fotos. Tá? O menino mostrando para sua vovó de repente. E aí ele está apontando. Ó, essa daqui é a direção. E aquela dali... ou melhor, aquela dali é a direção. Essa daqui, aponta o dedo, é a coordenadora. Tá bom? Mais um exemplo aqui bem facinho para a gente. This teddy bear is cute. Este ursinho é fofo, bem pertinho. Mas aí se estiver mais distante, that teddy bear is cute, tá bom? Então mais próximo, mais distante um pouco. Olha lá, um exercíciozinho para a gente agora. Olha aí. House is new. Ou seja, ele quer dizer que a casa é nova, mas eles estão perto ou eles estão longe da casa? Qual é a situação aqui? Eles estão tão perto que eles estão dentro da casa, ou seja... This house is new, tá bom? Esta casa é nova. Aí ele está passando pela rua e vê também uma casa bonita, casa, né, escada ali, tá tudinho. E aí ele aponta. Eita, ficou bem embaixo aqui. House is great, tá? Se ele está olhando, passando pela frente, isso aqui é o muro da casa, ele não está dentro da casa. Está lá de fora, ou seja, that house is great, tá, pessoal? Pronto. Então a ideia de perto, a ideia de longe. Outra coisa que a gente teria para trabalhar com vocês nessa aula seria os dias da semana, e eu rapidamente vou pronunciar aqui com vocês com a ajuda do professor André Riceliano. Então, semana, week, Sunday, que é domingo, de domingo para sábado, tá? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Todos esses dias a gente precisa de algum tipo de ajuda, e todos esses dias a gente pode demonstrar. Essa terça-feira que você vai trabalhar, may I help you when I work? Quando é que eu vou trabalhar? Quando é que eu trabalho? Last or this Tuesday, this Sunday, né? Você vai dizer o dia que você vai fazer. Então, a união dessas aulas, desses assuntos, é que vai nos deixar bem juntos, né? Bem amarrados.
O que é que eu poderia falar para você de exercíciozinho? Pegue esses 4 assuntos que nós vimos hoje. Você pode pegar o May I Help, que é alguém pedindo ajuda, você pode, com a ideia de uma ligação. Você pode pegar os dias da semana, você pode pegar o This or That também, tá? E aí você constrói uma frase com tudo isso daí. Eu conto com a sua imaginação. Professor André Celiano, se despeça de nós aqui. Gente, um tchau de mim para vocês. Até a próxima. Nossa, tchau de mim. Tchau, pessoal. Até a próxima.